Esse ano é um ano especial. Sabe, irmãos, hoje é dia 16. Amanhã faz exatamente um ano que eu sou pastor dessa igreja. Faz um ano que o Senhor me colocou aqui para pastorear essa igreja. Amanhã, dia 17 de agosto. Irmãos, como eu sou feliz. Como eu sou feliz em servir o Senhor. Eu confesso para vocês que um ano atrás, uma hora dessa aqui, eu estava com meu coração apreensivo demais, eu não sabia o que ia acontecer. Confesso para vocês que eu tive muito medo. Falei para minha esposa, de repente vai ficar só nós 4, para os meus filhos. De repente, nós vamos olhar para o lado e vamos estar nós lá. Mas o Senhor tem sido tão bom, que tem pessoas que têm chegado aqui no nosso meio, nesse último ano, e nós começamos em agosto do ano passado com apenas um culto, e com uma igreja totalmente diferente do que nós somos hoje. E nós hoje realizamos 2 cultos, temos um prédio reformado, com uma fachada, todo mundo sabe onde é a igreja videira de Indaiatuba. O estacionamento vive cheio de carro ali. E o Senhor tem nos dado crescimento, que é o mais importante. A estrutura ela é muito importante para que nós possamos crescer. Mas o que mais alegra o meu coração é que nós estamos crescendo em número de salvos e de santos que são acrescentados a cada dia. Esse é o meu encargo, irmãos. E eu quero falar com você nessa manhã sobre o encargo. Preparou aí, Kátia? Hoje eu estou abusando da mídia lá, eles prepararam. Essa é a nossa visão, irmãos. Vamos repetir junto? Vocês conseguem ler aí? Vamos lá? 1, 2, 3. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão da igreja. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Essa é a visão da nossa igreja, irmãos. Tem uma palavrinha ali, a segunda palavra, e é sobre essa que eu quero falar conosco nessa manhã. O nosso encargo. O que é encargo? Encargo é algo que nós precisamos entender para que então nós possamos verdadeiramente nos mover naquilo que realmente importa. Sabe? Eu creio que o Senhor tem nos chamado para estabelecer o reino dele aqui nessa cidade. E ele tem colocado em nós um sonho, um desejo. E isso tudo se resume como o encargo. O encargo, ele nada mais é do que algo que acontece dentro de nós, que faz com que todas as outras coisas percam valor. É algo que acontece dentro do seu coração, quando você tem encargo por algo, na verdade você então vive a vida em função daquilo. Encargo é, a partir de agora, eu vou gastar os meus dias para que isso seja realizado. Quando nós então falamos, o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, nós estamos dizendo, eu vou gastar os meus dias para que a igreja aqui na cidade de Indaiatuba seja edificada, para que ela seja uma igreja de vencedores. Então, os meus dias só valerão a pena se eu fizer com que nesse lugar seja edificada uma igreja de vencedores. Sabe, o Senhor, então, Ele coloca dentro de nós esse desejo, Ele coloca dentro de nós esse senso de pertencimento. Nós pertencemos a algo muito grande. Nós pertencemos a uma família de filhos amados do Senhor. E nós não queremos apenas estar aqui nesse ambiente bom e esse ambiente favorável para nós, mas nós queremos trazer mais filhos, nós queremos edificar uma igreja. O que é uma edificação? É você ter a oportunidade de fazer mais, de crescer, de avançar, de tornar esse lugar um lugar cheio de filhos e filhas. Eu estava dando aula essa semana no CTL
e falando sobre a visão, né, da nossa igreja, como nós nos movemos, e nós nos movemos através das células. Né? No final aqui, essa parte a gente acrescenta, né? A nossa visão é até ali a extensão da igreja. E aí depois a gente acrescenta que como que faz isso? Como que a gente vai conquistar? Através de células, através das células que se multiplicam. Então, essa é a forma de trabalho que nós cremos que é uma forma que funciona. Tem funcionado há mais de 25 anos, tem nos levado a desfrutar de um crescimento sólido, com base. Eu falei para os irmãos, não adianta nada a gente crescer e quando tiver tudo lá em cima, a base estiver fraca, porque quanto mais para cima, mais base precisa existir. Um prédio, quando ele é edificado, a fundação dele tem praticamente a mesma altura que ele vai crescer para cima. Então eu vejo lá na empresa, eles estão instalando algumas máquinas pesadas, e aí antes de tudo eles precisam fazer a fundação. Tem uma máquina lá que está sendo instalada agora essa semana, e aí o pessoal estava fazendo as estacas da fundação. A estaca da fundação de uma máquina tem 12 metros para baixo. Então são mais de 8 estacas de 12 metros, dessa largura assim. Para quê? Para suportar o peso. Porque é uma máquina pesada que tem um movimento e que não pode abalar o piso, precisa estar tudo em ordem. O Senhor tem nos dado a oportunidade de crescer. Mas sabe, irmãos, a árvore, quando ela cresce, os momentos de maior crescimento da árvore não é quando ela está dando fruto. Geralmente a árvore ela aprofunda as raízes no inverno, onde ela não está gastando energia para manter as flores, as folhas e os frutos. Toda a energia no momento do inverno é gasta para que as raízes estejam profundas. Quando você olha, aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? Mas no lugar onde neva, por exemplo, meu cunhado mora nos Estados Unidos e ele tem um quintal muito grande, tem árvores frutíferas no quintal. E às vezes no inverno ele posta alguma foto, ele manda para nós no grupo, e lá tem 1,5 metro de neve no quintal. E as árvores estão só o galinho assim, ó. Está só o galho. E eu fico pensando, falo, meu Deus, morreu, acabou. Mas quando a neve derrete, quando o frio passa, passam-se 2, 3 semanas e aquilo floresce. Aqui, as flores, as folhas verdinhas assim, e começa a vir, a vida começa a aparecer novamente, os pássaros, e a gente percebe, às vezes ele manda uma foto de um esquilo na árvore, ele manda a foto dos animais vindo ali, às vezes ele posta nessas coisas, eu fico imaginando, poxa vida, era um cenário de caos, era uma árvore sem vida, e de repente está tudo verde de novo, está tudo, né, florescendo. Se você tem passado momentos de inverno, saiba que o Senhor está aprofundando as suas raízes. Nós temos aqui, né, oportunidades de viver alguns invernos em algumas áreas na edificação da nossa igreja. Irmãos, não é fácil, não tem sido fácil, não foi fácil, e o Senhor nunca prometeu para nós que seria fácil. Mas no meio da dificuldade, é que nós temos a oportunidade de ser provados no nosso encargo. Quando está tudo bem, é fácil ter encargo, irmão. A célula está multiplicando, tem 3 líderes em treinamento, o anfitrião, o próximo anfitrião não vê a hora de abrir a casa, está tudo bem. Ah, como é bom ter encargo desse jeito. Agora, quando você está com 50 pessoas lá na sua célula, você não tem um líder em treinamento, a reunião é complicada, você não consegue compartilhar a palavra, e você olha e fala, poxa vida, no meio desses 50 não tem um que recebeu no coração um desejo de abrir a casa. Não tem ninguém. Mas sabe, o Senhor, Ele vai renovar o nosso encargo nessa manhã. O Senhor vai nos levar a viver com um senso de propósito, do que realmente vale a pena. Irmãos, tudo que nós possamos conquistar no aqui e no agora, nesse tempo, é muito pequeno, é muito pouco, se comparado àquilo que nós podemos conquistar para a eternidade. Gastar a minha vida servindo ao Senhor e sendo pastor é algo que move o meu coração
porque eu sei que é a oportunidade da minha vida, é a única oportunidade que eu tenho de poder plantar para a eternidade, de poder realmente fazer algo que vale a pena, de poder, então, viver desafios e saber que esses desafios são muito maiores do que eu, e que sem o Espírito Santo jamais eu daria conta, mas isso me faz ter o desejo de me experimentar nisso, falar, Senhor, se o Senhor me chamou é porque o Senhor viu algo em mim e o Senhor vai me usar. Sabe, se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque o Senhor te viu, o Senhor tem te visto, não existe nada de errado com você olhar e pensar, mas eu não consigo ter essa paixão. Você está crescendo para baixo, e o Senhor quer liberar uma palavra no seu coração. Todos nós, vocês olham ali e veem, cada membro é um sacerdote. Não sou só eu, não são só os líderes e discipuladores, cada um de nós temos a oportunidade de nos mover. É isso que a gente crê, irmãos. Nós cremos que cada um de nós somos parte importante desse corpo e temos a oportunidade de, como sacerdotes, investir na vida de pessoas. Se o Rosivaldo não é profeta, eu não sei mais quem é, né? Quando ele começou a falar ali, eu falei, rapaz, ele leu meu esboço. Existem pessoas que passam por nós, e a igreja marca a vida delas, mas essas pessoas se vão. E se eu não for atrás, é por quê? Porque o meu encargo não está exatamente da forma que deveria. Se eu quero edificar uma igreja de vencedor, se o meu encargo é edificar uma igreja de vencedor, o meu irmão vem aqui, passa pelo encontro, recebe de Deus e depois ele passa a viver como um perdedor, o meu encargo não está sendo suficiente para ir lá atrás dele de novo e falar, irmão, tem jeito, dá para continuar, eu quero investir na sua vida. Qual é o problema? O que aconteceu com você? O que fez você se perder no meio do caminho? Nós precisamos fazer algo. Não fique esperando o seu líder fazer, não fique esperando o pastor fazer. Faça você é um sacerdote. Eu quero que o Senhor coloque hoje essa revelação no seu coração. O Senhor te chamou para edificar essa igreja junto. Sozinho eu não vou conseguir fazer. Sabe por que está dando certo? Porque eu não estou só. Nós temos uma equipe, nós temos irmãos que receberam o chamado do Senhor, e juntos nós vamos avançar e vamos conquistar essa cidade para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele quer nos usar para que nós geremos discípulos para Cristo. A geração não é de pessoas para ocupar um lugar nessas cadeiras. A geração é passar um coração apaixonado, passar um coração com encargo por aqueles que sofrem, por aqueles que não têm vida eterna. Ontem nós estávamos lá na capacitação de líderes em São Paulo, e o pastor Wilson bateu muito nessa tecla e falou sobre nós termos esse encargo de edificar onde nós estivermos. E ele falou para nós, pastores das cidades, se o Senhor te colocou naquela cidade, tenha encargo por todos. Irmãos, nós estamos numa das melhores cidades de São Paulo para se morar, se não do Brasil, né? Acho que é a terceira do Brasil, qualidade de vida. O Senhor me plantou nesse lugar para que eu seja apaixonado por esse povo. O Senhor foi bom comigo. O Senhor me colocou, me tirou lá de São Mateus, da quebrada, e me colocou aqui. A Laís conhece bem lá, né, Laís? E me colocou para ser pastor aqui, de pessoas abençoadas, e me deu a oportunidade de tocar a eternidade através de vida de pessoas tão boas, uma cidade tão boa, uma cidade tão próspera. Mas o Senhor tem um plano. O Senhor falou conosco lá acerca dos condomínios, é a cidade que mais tem condomínio, que mais cresce, e esses condomínios precisam do poder de Deus. Quando eu falo aqueles que sofrem, a gente pensa no pobrezinho, aquele que não tem recurso financeiro. Mas como eu digo aqui para vocês, sempre falo sobre isso, tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. E sabe, irmãos, o Jesus, ele veio para todos.
Ele veio para o pobre, ele veio para a viúva, ele veio para o órfão, mas ele veio para aqueles que também têm recurso e muitas vezes não têm nem noção do que eles precisam. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem do favor. E nós estamos aqui para que o encargo do nosso coração alcance a todos aqueles que precisam do favor do Senhor. Eu quero contar para vocês a história de um homem que vivia uma vida tranquila e estava em paz. Ele não precisava de nada, ele vivia bem. O nome desse homem é Neemias. Neemias, ele estava tranquilo, ele era copeiro do rei, ele tinha tudo o que o rei tinha acesso, era o acesso dele também. O copeiro do rei, na época de Neemias, ele era alguém de confiança do rei. O que o copeiro do rei fazia? O copeiro do rei tomava o vinho antes do rei. Então ele bebia vinho ruim? Bebia nada, ele bebia o melhor vinho. Ele provava o vinho, e aí o rei, acho que esperava uns 5 minutos, falava, vamos conversar um pouquinho aqui, ver se está tudo certo com esse vinho. E aí falava, posso tomar. E aí eles sentavam-se e tomavam o vinho juntos. Neemias era o que provava antes do rei. Ele tinha então a primazia ali, por quê? Porque ele tinha um cargo de confiança. Ele era alguém, com certeza, alguém que toma o vinho do rei, ele é alguém que tem muitas posses. Ele, com certeza, morava numa casa muito boa. E ele tinha que entender de vinho. Alguém que entende de vinho é alguém que tem acesso a coisas boas. E não é só vinho. Na verdade, era o vinho, era a comida. Ele precisava saber de comida boa, então ele comia bem. Ele precisava estar trazendo para os dias de hoje, ele precisava saber qual era o melhor restaurante, então ele visitava todos. O rei vai comer em tal restaurante, vamos ver se o jatobá tá bom para o rei hoje? Vai lá, senta no jatobá e come. O rei quer comer comida japonesa, vamos lá no Daisho, então senta, come. Ele desfrutava de uma vida abundante. Você acha que alguém que vive assim, com tudo pago, precisava se envolver com algum problema? Precisa não, né? Precisa não, né, Ivan? Imagina só a carruagem que Neemias andava para chegar nos restaurantes, tinha que chegar no restaurante chique, da forma que... chegou lá e o povo do rei chegou. Ele representava o rei onde ele ia. Então ele vivia uma vida boa. Eu tenho certeza que ele vivia abastado, não precisava de nada e muito menos de problema. Porém, Neemias tinha encargo. Sabe? Lá em Neemias 1:1, eu vou ler um pedaço do texto aqui com vocês, para a gente poder contextualizar a história de Neemias. Neemias 1, do 1 até... Eu vou lendo com vocês e a gente para na hora que... A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Pode passar. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Segura nessa parte aí. Neemias estava naquela vida boa que eu estava comentando com vocês aqui. Só que ele tinha um povo. Ele estava fora. Ele não estava dentro do povo. Ele estava fora. Ele servia ali na casa do rei. Mas ele se preocupou em perguntar, como que está o povo de Deus? Como que está o povo judeu? E aí a notícia foi muito ruim. Olha só como que o povo vivia. Se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Essa era a forma que o povo de Deus estava vivendo. Fala sobre os muros. Os muros de Jerusalém estão derribados, está caído, caiu o muro. As portas estão queimadas, não há proteção para os filhos de Deus.
Eles estão vivendo em grande miséria. Neemias tinha duas opções: viver como um vencedor ou viver como um perdedor. E a atitude próxima mostra que a vontade e o desejo dele, o encargo do coração dele era viver como um vencedor. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quais são as notícias que você tem ouvido acerca das pessoas que estão no mundo? A notícia de grande miséria tem chegado nas nossas vidas todos os dias. A notícia de pessoas viciadas em jogos tem chegado para nós todos os dias. A notícia de pessoas viciadas em drogas, viciadas em bebidas, casamentos destruídos e lares se dissolvendo, chegam para nós todos os dias. E o que eu faço como um vencedor? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ter encargo para aquele que sofre. Mas eu não posso ficar aqui vivendo uma vida boa, só eu e vocês, sabendo que tem gente morrendo e indo para o inferno lá fora. Eu preciso renovar o encargo do meu coração hoje. Eu preciso renovar o encargo do meu coração por aqueles que sofrem. Às vezes nós temos familiares que estão indo para o inferno e a gente só está querendo viver uma vida boa. A gente só está querendo tomar o vinho do rei, está tudo bem. Você tem a oportunidade de tomar o vinho do rei. Você tem a oportunidade de viver coisas boas nessa vida. Mas e o seu encargo? Você vai viver a vida com o encargo de vencedor ou de perdedor? No momento da crise, no momento em que você vê o caos na vida das pessoas, o Senhor está te dando uma oportunidade. A oportunidade de se mover como um vencedor vai levar você a gerar frutos eternos. Sabe, eu estava quieto no meu lugar. Eu podia estar vivendo a vida que eu sonhei. Pegando onda todo fim de semana. Comendo bem, vivendo tranquilo. Mas faz 2 anos que eu não vou para a praia. Quem me conhece sabe muito bem que isso é encargo. Porque o Senhor colocou no meu coração um senso de urgência. O Senhor me chamou para realizar algo muito maior do que viver apenas uma vida boa e tranquila, cuidando dos meus filhos e da minha esposa. O Senhor me chamou para edificar a obra dEle, para fazer algo que realmente vale a pena. Ele alcançou o meu coração, e eu sei que eu não estou sozinho nessa, que vários de vocês aqui têm sido alcançados pelo Senhor também. E nós juntos vamos fazer como Neemias. O que nós podemos fazer? Naquele momento ele tomou um susto. E eu tenho certeza que se você parar para pensar nas pessoas que você ama, você também vai ter vontade de fazer como ele fez. Eu vou sentar e vou chorar. E vou lamentar. Mas ele tomou uma atitude. Ele começou a jejuar e orar, pedindo para quem pode resolver o problema daqueles que sofrem. Ele orou, jejuou. Pode passar para o próximo, Vitor, por favor. Disseram os restantes. Opa, peraí, são 4? Pode passar. Sei que você já tinha passado. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele se incluiu no meio do povo pecador. Ele falou: estou incluído no meio deles, ouve o meu clamor. Eu quero renovar o meu encargo para aqueles que estão sofrendo. Eu não quero ficar aquém daqueles que sofrem. E ele pediu para quem? Para o Senhor fazer algo sobre a vida deles. E ele, na próxima parte do texto, acho que é a parte que ele já pede um favor. Pode passar, por favor, Vitor.
Pode passar mais um. Aleluia. Mais um. Essa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, concede que seja bem-sucedida hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, neste tempo que eu era copeiro do rei. Ele está pedindo aqui favor do Senhor diante do rei. Neemias, quando ele recebe essa notícia, ele decide no coração dele fazer algo efetivamente. Ele decide colocar as mãos dele. Ele decide voltar. Mas você imagina só, você vivendo a vida boa, você sendo treinado para ser o cara que cuidava da vida do rei, que cuidava da comida dele, que cuidava da bebida dele, você chegar para o rei e falar, eu quero abrir mão disso tudo, porque tem uma obra para ser feita. Não seria fácil convencer o rei. Por isso, ele entrou então num tempo de oração e de jejum, para que ele pudesse receber favor. Esse tempo foi o tempo de inverno na vida de Neemias. Neemias começou a orar e jejuar. De que jeito que a gente vai buscar as pedras que estão como mortas lá no mundo para a edificação das pedras vivas? Nós não podemos ir de qualquer forma. Nós precisamos nos vestir da armadura de Deus. Nós precisamos nos encher do Espírito. E cheios do Espírito, então, nós vamos. Nós passamos um tempo aqui de 40 horas de jejum. Eu fui muito abençoado aqui, eu recebi muito do Senhor e em grande parte daquilo que eu recebi fez com que eu tivesse o meu encargo renovado. O meu encargo por aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Sabe, irmãos, não é sobre pagar um preço, é sobre dar valor àquilo que você está fazendo. Muitas vezes a gente ouve as pessoas, para servir a Deus tem que pagar um preço. Eu estou disposto a pagar o preço daquilo que eu dou valor. Aquilo que realmente tem valor para mim, na verdade não é preço. Na verdade é gratificante eu poder, então, ter algo para investir quando eu realmente considero aquilo valioso. Alguém que tem encargo e alguém que é vencedor, considera valioso investir na obra do Senhor. Investir o quê? O que é mais importante? Qual é o investimento mais importante que alguém pode fazer? O investimento é vida. Quem deu a maior prova de investimento que nós conhecemos foi Jesus. Jesus investiu vida. Irmão, quando você investe aqui o seu dízimo, a sua oferta, você está investindo vida. Quando você visita alguém, você está investindo vida. Quando você lidera uma célula, você está investindo vida. Quando você está aqui no culto, recebendo a palavra para que você possa crescer, você está investindo vida. Por quê? Porque tempo é vida. Tudo que você faz, você troca tempo por dinheiro, todos os dias lá no seu trabalho. Então, quando você investe aqui o seu dízimo, a sua oferta, você está investindo o seu tempo, que é vida. Para quê? Para que a obra do Senhor continue sendo realizada nessa terra. Só alguém que tem encargo verdadeiro pode investir sua vida. Então nós precisamos entender qual é o valor. Você só investe em algo que você dá valor. Esses dias eu estava conversando com um menino lá no trabalho, um menino jovem, e ele investe na bolsa. Aí ele estava bravo. Poxa vida, as ações que eu investi caíram. Eu falei, rapaz, mas agora é hora de comprar. Se você investiu quando estava caro, imagina agora que está barato. Aí ele ficou me olhando assim. Falei, não entendi não. Falei, se não perdeu o fundamento e agora está barato, é hora de você comprar, porque vai voltar no valor que era e de repente até passar. Agora, se você não avaliou e investiu em algo que não fazia sentido, então realmente você perdeu. Agora, irmãos, eu quero dizer para você, investir tempo na obra do Senhor é investir para a eternidade. É investir em algo que realmente tem valor, que realmente vai trazer para você um retorno poderoso. O Rosivaldo falou sobre Barnabé. Barnabé era um investidor. Era um investidor da obra da edificação da igreja do Senhor naquele primeiro século, num lugar onde ninguém investia.
Mas ele entendeu o valor. Por quê? Porque ele era guiado pelo Espírito. Alguém que é guiado pelo Espírito não deixa de investir na vida de pessoas, ainda que você perceba o caos, ainda que você olhe e os muros estão quebrados, e as portas estão queimadas, e o povo está vivendo como miserável. Aquele povo não é um povo qualquer, aquele povo são os filhos de Deus, e vale a pena investir na vida dos filhos de Deus, porque o resultado é certo, porque a colheita é certa, ainda que demore. Sabe quanto tempo demorou? Neemias ficou orando 9 meses, até que ele tivesse coragem de pedir para o rei liberá-lo para fazer essa obra da edificação dos muros de Jerusalém. E o dia que ele chegou diante do rei, ele encontrou favor. Aleluia. Ele encontrou o favor do rei. Aleluia. Aleluia. O Senhor quer renovar o nosso encargo. Todo encargo ele passa pelo teste. O seu encargo é testado no problema. Quando está tudo bem, é fácil ter encargo. Mas nós seremos testados no nosso encargo no meio do problema. Quando a palavra vier atravessada, quando a cobrança parecer pesada demais, quando parecer que não vai valer a pena investir na vida daquela pessoa, é aí que o seu encargo é testado. Seu encargo, ele passa pela prova do mar bravio. Mas dentro do barco, você encontra com Jesus. Jesus, ele coloca o encargo sobre o seu coração e você então pode viver o cumprimento do propósito. Moisés tinha tanto encargo por aquele povo que ele falou para Jesus, para Deus: Senhor, se esse povo não puder ser salvo, risca também o meu nome. Eu não tenho coragem de fazer isso por você, não. Acho que o meu encargo não é tão grande assim. Já pensou, Dodô? Ah, Senhor, se o Dodô não for para o Dodô ser salvo, risca o meu nome também. Irmãos, isso é abrir mão da sua própria vida. Isso é exemplo de Cristo. Jesus estava tranquilão lá no céu, vivendo em comunhão completa com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo se movendo para onde eles quisessem. Ele abriu mão da sua glória. Isso é encargo. Para que nós pudéssemos ter novamente a oportunidade de se relacionar completamente com o Senhor. Pode subir, David. O encargo gerado no meio da dificuldade. Ele é um encargo gerado no inverno, que vai ter base, vai ter raízes profundas. E o Senhor quer te chamar hoje, independente do que você tem vivido, independente das frustrações com pessoas, não desista, porque o Senhor te amou para algo que você realmente não tem condição de realizar. Existem alguns sinais de alguém que tem encargo. Alguém que tem encargo pula para dentro do barco. Alguém que tem encargo decide ir até o fim. Alguém que tem encargo tira o olho do problema e olha para Cristo. E olha para o propósito. E o encargo é contagioso. Alguém que tem encargo contagia outras pessoas a viverem pelo mesmo propósito. Se você tem encargo por vidas, por salvar aqueles que sofrem, o Senhor vai levar você a gerar corações parecidos com o seu. Quando você olhar para o pecador, para o ferido, para o perdido, e realmente amar ele com o ágape de Cristo, o seu exemplo vai contagiar outras pessoas. E você não vai estar sozinho.
O encargo nos leva a ações estratégicas. Neemias sabia que precisava fazer algo, mas ele não podia sair fazendo igual doido. Então ele orou e jejuou. Se revestiu de poder. E aí foi diante do rei. E naquele dia, ele recebeu o favor. O rei liberou ele e liberou recursos para que ele pudesse ir cuidar do povo. Não vou ler aqui para a gente não tomar muito tempo, porque eu quero orar. Neemias foi sozinho medir o problema. Ele não levou ninguém para que as pessoas não pudessem olhar e falar: Neemias, acho que volta para lá, vai ser copeiro do rei. É muito difícil, não dá para realizar isso. Não, ele foi sozinho, porque o encargo era suficiente para que ele pudesse, mesmo vendo o caos, planejar a mudança de tudo. Ele mediu os muros, ele se colocou dentro do problema, ele saiu da zona de conforto e entrou para dentro do problema. Isso se chama encargo. Depois de ver o tamanho do problema e de estar envolvido com ele, ele convocou o povo. Ele sabia que ele não conseguiria sozinho. Alguém que tem encargo não acha que ele sozinho vai resolver as coisas. Ele sabe que ele depende do Senhor e depende das pessoas. Irmãos, eu tenho encargo por essa cidade. Eu tenho encargo pelas famílias que sofrem. Mas eu preciso de você. Eu preciso de cada um de vocês. O Senhor me colocou aqui à frente dessa igreja faz 1 ano. E eu não sei por quantos anos eu vou ficar aqui. Mas eu sei que enquanto eu estiver aqui, eu sozinho não consigo realizar, mas nós juntos vamos realizar uma grande obra. Nós vamos realizar a obra da edificação desses muros. Sabe, quando Neemias chegou lá, ele viu o templo, estava quebrado. Os muros derrubados. As portas da cidade queimadas, estava tudo vulnerável. E primeiro ele olhou e falou: o templo, precisamos reconstruir, o templo aponta para a presença. Davi era apaixonado pela presença. E ele não sossegou, não descansou os olhos dele, até que ele tivesse todo o recurso para que a presença do Senhor estivesse no meio do povo. Neemias então buscou a presença para que ele pudesse construir os muros. Os muros apontam para proteção. O povo estava desprotegido. O povo estava vulnerável. E os muros precisavam ser reconstruídos. Os muros apontam para a proteção, para a identidade, para a força. Eles estavam ali, então, essas pessoas que foram chamadas, estavam prontas para guerrear e para construir. Em uma das mãos eles carregavam ferramenta para edificação, e na outra mão uma espada. Eles não estavam ali para guerrear, mas se fosse preciso, eles guerreariam. A espada, nós aprendemos que na Bíblia, que a espada é a palavra do Senhor. Nós temos uma palavra. Essa palavra precisa estar viva no nosso coração, para que nós possamos então ter a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Nós estamos no ano da multiplicação e o Senhor vai nos dar multiplicação. Vai multiplicar filhos e filhas através das famílias sendo salvas aqui nesse lugar. Quero repetir para os irmãos, no domingo passado, os jovens estavam aqui recebendo oração pelas famílias. Irmãos, quantos jovens não têm os pais servindo o Senhor juntos? E o Senhor vai nos dar esse crescimento através das famílias. O Senhor vai mudar a história dessa cidade através de famílias inteiras convertidas ao Evangelho. Vai ter oposição? Vai. A gente lê que o governador de Samaria significa o lugar de mistura, um povo misturado. Samaritanos, eles não eram bem-vindos porque eles eram um povo misturado. E lá existia um governador, o nome dele era Sambalate. Sambalate ficava testando a fé de Neemias, zombando dele. Você vai conseguir construir, sabe, irmãos? Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir lá em Jerusalém. Eu não fui ainda, mas eu quero ir.
Esse muro é um muro, é uma muralha feita de pedra, que um homem sozinho não carrega, não. 1 tonelada cada pedra. Como é que levanta uma pedra de 1 tonelada sozinho? Não dá. Tem que ter sabedoria. E o Senhor vai nos dar sabedoria para conquistar essa cidade. O Senhor nos colocou em um lugar, e às vezes eu passo ali e falo: Senhor, isso só pode ser profético. Você sabe o nome dessa pracinha aqui da frente? Praça da Nascente. É profético, irmãos. A gente está na frente da Praça da Nascente. E aqui nasce um encargo no coração de uma igreja para salvar essa cidade através de crianças, jovens, adolescentes, famílias inteiras rendidas ao Evangelho da graça. E o Senhor escolheu um improvável para estar à frente disso. O Senhor escolheu alguém que estava de boa, que nem sonhava com isso, mas agora vou gastar toda a minha vida nisso, porque eu fui atraído por algo que é muito maior do que eu. Mas quando eu vejo alguém se convertendo aqui nesse lugar, eu fico tão feliz. Ontem os meninos fizeram um evento ali, só os homens da rede de jovens, ali no terreno, e um menino aceitou Jesus. Ah, como eu fico feliz quando eu vejo uma alma se entregando ao Senhor. Isso faz valer a pena qualquer esforço que você fizer, porque não é sobre preço, é sobre valor. Sambalat chegava lá e falava: desce aqui que eu preciso conversar com você. Sabe qual que era a resposta de Neemias? Não posso, estou fazendo uma grande obra. Os convites virão para você também. Os Sambalates aparecerão e falam: sai dessa, hoje é domingo. Qual vai ser a sua resposta? Quem tem encargo vai responder: estou fazendo uma grande obra. O encargo de Neemias fez ele responder: estou fazendo uma grande obra. E durante 5 vezes, 5 oportunidades, ele respondeu a mesma coisa: não posso, não vou. Eu estou envolvido com algo muito mais importante do que qualquer outra coisa. O governador chamou ele. Ele falou: não posso. O dia que ele terminou de edificar os muros, ele desceu. Essa obra, irmãos, ela é eterna. A obra que você faz aqui nessa terra vai tocar a eternidade e até o fim da sua vida. Os muros serão levantados através de nós, através das células. Neemias chamou, sabe quem? Para ajudar as famílias. Falou: eu não consigo sozinho. Quem que tem aqui? E as famílias desceram. As famílias foram com ele. Quem que nós temos? Nós temos as células. Falei para os irmãos do CTL, tem 22 alunos fazendo o curso de treinamento de líderes. São 22 células. Meu sonho, e eu quero passar esse sonho para você, é ter uma célula em cada bairro dessa cidade. É o primeiro. Eu vou fazer o desenho, eu vou pegar o mapa e eu vou fixar ele ali atrás. E cada célula que a gente multiplicar em um bairro, a gente vai colocar um pininho roxo. A videira chegou aqui. Eu creio que em até 5 anos, nós já teremos igrejas multiplicadas aqui nessa cidade. Esses são os sonhos que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero compartilhar esses sonhos com vocês. Irmãos, se não fosse a igreja, onde eu estaria? Se o Evangelho de Jesus não tivesse me alcançado, onde eu estaria? E o encargo do meu coração é renovado por causa disso. Porque o Senhor me atraiu, o Senhor me salvou, o Senhor mudou a minha história. E o que eu vou fazer com isso?
O Senhor me colocou em uma posição onde eu podia escolher ficar de boa. Eu falo para você aqui, sem medo de errar. Ele não me cobraria nada, Ele não me tiraria do emprego bom que eu tenho. Ele não mudaria nada, eu ia continuar vivendo bem. Podia ter um carro melhor, podia ter uma série de outras coisas, se eu investisse a minha vida em coisas do aqui e do agora. Mas o Senhor me chamou para investir em algo eterno. Então tudo que tem aqui nessa terra, para mim, não tem valor. Ainda que eu goste de desfrutar, gosto de comer bem, gosto de fazer as coisas que eu posso desfrutar aqui, mas o meu encargo não é sobre isso. E eu quero passar para você esse coração, para que a gente junto possa conquistar essa cidade. Quero que você fique em pé no seu lugar aí agora. Renove seu encargo diante do Senhor. Fala para Ele qual é a sua dificuldade. Fala para Ele qual é o seu desejo, aquilo que você até deseja, mas não consegue realizar. Por conta de repente, não se achar digno. Ou por conta de os problemas pesados e graves terem de alguma forma roubado o seu encargo. O Senhor quer renovar o seu encargo hoje, nessa manhã. Irmãos, nós que fomos chamados, estamos estragados para o mundo. Não existe outro lugar. Para onde eu irei? Para onde eu vou? Eu já entendi o segredo, eu já fui ganho pela visão. Não existe outro lugar. O encargo é para edificar lugares arrasados. O encargo é para edificar corações dilacerados, portas destruídas. Povo que já está misturado lá com o mundo. O Senhor vai nos chamar para levantar os muros e separar os filhos, para que todos possam viver a vontade do Senhor. Eu quero restaurar o templo e os muros junto com você nessa manhã. Todos os dias, irmãos, se encha do Espírito, se vista com a armadura e sai para lutar. Todos os dias você tem a oportunidade de falar do amor de Jesus. Todos os dias você tem a oportunidade de trazer mais um e continuar investindo naquilo que realmente tem valor. Nós vamos louvar o Senhor agora. Enquanto você louva o Senhor, eu quero pedir para o Espírito Santo renovar o encargo do seu coração. Você que liderava e não lidera mais. Você que percebe que a sua vida tem se resumido ao aqui e ao agora. O Senhor quer te lembrar, o que você está fazendo aqui? Eu não quero que isso seja um peso para ninguém aqui, porque o Senhor, Ele não é pesado. Ele só quer te mostrar o que realmente tem valor. Quer te dar condição de viver todo o propósito. Nós precisamos restaurar os muros para que a gente possa trazer as ovelhas, as perdidas, Rosivaldo. Existem ovelhas perdidas. Existem ovelhas que passaram por aqui e estão perdidas. E o que nós vamos fazer? Nós vamos renovar o nosso encargo. Eu tenho falado com alguns irmãos que já passaram por aqui. E é mais difícil trazer uma ovelha que já foi ovelha do que um que ainda não foi. Por quê? Porque está machucado, está triste, entristecido. Porque não entendeu, na verdade, que isso aqui não tem nada a ver com pessoas. Tem a ver com o Espírito Santo, com o poder de Deus. Mas nós vamos atrás e vamos trazer de volta. Vamos cuidar. E com o mesmo encargo de Jesus, nós abriremos mão da nossa vida para que a vida de Cristo possa ser realizada através de nós. Vamos cantar ao Senhor. Você foi atraído. Você foi atraído pela presença. Você foi atraído. E o encargo no seu coração é renovado hoje. Espírito Santo, renova o encargo. Renova o encargo dos nossos corações. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você hoje que sente que o encargo do seu coração tem se esfriado.
por causa de problemas, por causa de frustrações, ou por algum motivo que você nem sabe muito qual é. O Senhor te chama hoje para renovar o encargo. Se você quer renovar o seu encargo hoje, vem aqui à frente. Vem aqui à frente se derramar diante do Senhor. Vem aqui à frente se derramar diante daquele que pode renovar o encargo do seu coração. A presença do Senhor te atraiu. A presença do Senhor te atraiu e o encargo do seu coração é renovado hoje. Espírito Santo, mostra para os meus irmãos o valor. Mostra para os meus irmãos o valor dessa grande obra. Mostra para os meus irmãos o valor dessa grande obra. Você que tem o seu encargo bem definido no seu coração, você vai vir aqui agora e derramar a sua vida sobre a vida desses irmãos. Você vai pôr as mãos sobre eles e juntos, como uma equipe, nós vamos ter um encargo renovado. Derrama o seu coração sobre a vida deles. Lembra, o encargo é contagioso. O encargo é contagioso. Contagia a vida desses irmãos agora. Eu quero pelo menos um por um aqui. Não vai ficar ninguém sem receber oração. Vem aqui. Se derrama diante dos irmãos. Se derrama diante do povo de Deus. Vamos contagiar. Vamos contagiar com o encargo. Atraídos pela tua presença. Consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia pouco agora vale mais que mil. É que essa aça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia pouco agora vale mais. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga.
chama não se apaga e não se apagará. Essa chama, Senhor, eu peço, Senhor, que o teu poder revista os meus irmãos. Nós precisamos, Senhor, ser revestidos de poder. Espírito Santo, nós liberamos poder nessa manhã. O poder vai garantir que o encargo esteja guardado. Oh, Espírito. Traídos pela tua presença, Eu me vejo sem a tua presença. seja atraído. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a Mais uma vez, diga atraído. presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Do fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia como agora vale mais que mil. Essa aça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia como agora, um dia como agora vale mais que mil. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Libera poder, Jesus. Libera poder, libera poder, libera poder. Libera poder, libera poder, libera poder, Aleluia. O Senhor nos chamou nessa manhã a sair da zona de conforto e pular no barco. Existem pessoas clamando. Existem pessoas desesperadas. E você é a solução. O Senhor fala com você hoje. Você é a solução no problema de pessoas que sofrem. Você é a solução. Porque você é cheio do Espírito. Porque você tem o chamado e tem o encargo. O Senhor vai te usar na edificação. Aleluia. Seja a solução que o mundo precisa, irmão. Seja você a solução. Seja você a solução em Cristo. Oh. Eu ainda tenho onde fique mar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho. Seja a solução do órfão, da viúva. Onde fique Seja a solução do enfermo. Seja a solução do perdido. tenho fome. Seja você a solução. Eu ainda tenho fome. Oh! Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho briga. Pode vir queimar. Eu tenho fome.
Reacende a chama, Jesus. Reacende a chama, Jesus. Mais poder, mais poder, mais poder. Vocês não deixam acabar o culto, né? Oh, Espírito, o Senhor tem toda a liberdade no nosso meio, Pai. Como é bom de servir, Senhor. Como vale a pena de servir. Irmãos, vale a pena. Vale a pena entregar tudo. Vale a pena dar valor no que tem valor real. O Senhor nos atraiu, o Senhor nos chamou. E vai valer a pena, já tem valido e vai valer muito mais. Eu quero gerar um encargo no seu coração agora. Por alguém. Coloca alguém como alvo do amor de Jesus através da sua vida ainda esse ano. Fala, Senhor, eu quero trazer uma ovelha perdida de volta. Coloca alguém como alvo do amor do Senhor na sua vida. Vamos junto fazer isso. Vamos junto realizar essa obra. Vamos junto reconstruir os muros. Vamos junto buscar a vida e a presença do Senhor. Porque é só isso que vale a pena. Nós só temos isso para fazer. A política não vai salvar. O dinheiro não vai libertar. A zona de conforto não vai realizar nada. Mas o poder da oração de um justo e do jejum daquele que realmente se importa vai salvar o povo de Deus e vai levar famílias inteiras a viver uma nova vida e sair do sofrimento. Se permita ser aquele que vai levar vida para quem não tem. O Senhor deseja usar todos nós. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. Olha para o seu irmão aí do seu lado. Declara na vida dele: você é um sacerdote. Vocês são sacerdotes. Declara do outro lado: você é um sacerdote. O de trás: você é um sacerdote. Deixa Deus te usar. Fala assim para ele: deixa Deus te usar.
Deixa Deus te usar. Dá um abraço bem apertado nele e declara que a graça e a paz do Senhor Jesus está sobre ele. Tenha uma semana poderosa na presença do Senhor. Aleluia!